descobrindo a verdade sobre o hospital, mas saindo em busca de vingança, quem é a Abby, morte de personagem importante. Nesse vídeo, vamos comentar 10 coisas que vão acontecer na segunda temporada de The Last of Us, e spoilers mesmo, segundo aqui ó, The Last of Us Parte 2. Então ó, vamos nessa! Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, é importante falar já nesse começo que o jogo The Last of Us Parte 2 é dividido em 3 partes. Primeiramente a história na visão da Ellie, depois a história na visão da Abby e o epílogo finalizando a história das duas. Nesse vídeo aqui eu vou comentar as coisas principais que acontecem na parte da Ellie. Aí na semana que vem eu comentarei o que acontece na parte da Abby e também sobre o epílogo, beleza? Joel canta e toca violão para Ellie. Indo em ordem cronológica, logo no começo do jogo temos uma simples, mas bem importante cena do Joel tocando violão e cantando para Ellie, coisa que ele prometeu tanto na série quanto no final do primeiro jogo, antes de, claro, chegar no hospital. O Joel, após contar para o Tommy o que de fato aconteceu no hospital, e o Tommy até concordando que faria a mesma coisa, ele volta para Jackson e chega no quarto da Ellie. E lá ele toca violão e canta a música Future Days do Pearl Jam, dando violão de presente para Ellie e dizendo que vai ensiná-la a tocar no dia seguinte, até inclusive contando uma piada para Ellie na sua saída. A gente não vê no jogo o Joel de fato ensinando a Ellie a tocar violão, seria uma coisa nova e, ao meu ver, uma adição bem-vinda aqui pra série, mas fica implícito que ele sim ensinou ela a tocar, porque mais pra frente, a Ellie toca violão e canta a música Take On Me para Dina, e essa é outra cena que também não pode faltar. Joel e Ellie no museu. Durante a primeira temporada e também em alguns momentos no jogo The Last of Us Parte 1, a Ellie sempre comentava sobre sua paixão por espaço, por astronomia, e o Joel, sabendo disso, ainda antes dos eventos principais de The Last of Us Parte 2, leva a Ellie para o museu, fazendo isso durante o seu aniversário. Lá, primeiramente, eles passam por vários esqueletos de dinossauros, um fica zoando o outro, inclusive, aliás, mas no andar de cima, o Joel leva a Ellie para uma espécie de planetário, e lá ela vê o sistema solar, vê os planetas, vê e coloca capacete dos astronautas, imagina que está em uma nave espacial indo para o espaço. É uma cena simples, um flashback ali no meio da história, mas ainda assim é uma cena bem importante. Ela é importante para mostrar que a relação do Joel com a Ellie está muito forte, mais forte do que nunca. E sabendo que tanto essa cena quanto a anterior do violão se passam não muito tempo após o primeiro jogo, após a primeira temporada aqui da série, talvez elas, inclusive, sejam as primeiras cenas a serem gravadas para a segunda temporada. Ellie vai ter uma namorada? Também logo no começo do segundo jogo conhecemos a Dina, que pode ter sido introduzida lá no 6º episódio. A Dina tinha um namorado, o Jesse, que também é amigo da Ellie, mas uma semana após eles terminarem, a Ellie dá uns pegas na Dina durante a festa e as duas também têm um romance aqui nessa história. A Dina acompanha ela em boa parte aqui dessa história, né? As duas aparecem logo de cara juntas, meio que fazendo uma ronda, uma varredura para eliminar os infectados, ali próximo à cidade de Jackson e tudo mais. As duas, inclusive, têm um momento mais íntimo envolvendo maconha, e meus amigos, quando isso acontecer, a internet vai explodir. Joel e Ellie vão brigar. Em um dos flashbacks, vimos uma missão do Joel com a Ellie para também limpar os infectados ali próximos a Jackson. E após matar um casal que tinha sido da cidade e acabou se transformando, a Ellie confronta o Joel, porque ele tinha dito anteriormente que havia dezenas de pessoas imunes como ela. Só que mesmo assim, ela nunca viu uma pessoa imune ou conheceu uma pessoa imune como ela, questionando ele se o que ele de fato disse era verdade. O Joel até comenta que eles não conseguiram achar uma cura e tal, mas isso continua deixando a Ellie incomodada, e ela vai até o hospital, onde ela encontra gravadores de voz tanto do médico quanto da Marlene, que foram cortados aqui da série. Eu confesso que não gostei disso, mas enfim, e lá ela descobre toda a verdade e o que os vagalumes queriam de fato fazer com ela.
A Ellie não fica chateada pelo fato do Joel ter a salvado. Ela fica chateada porque o Joel não a deixou escolher. Ela fala mais pro final que talvez até teria se sacrificado. Mas ela fica chateada porque o Joel olhou nos olhos dela e mentiu. Mentiu sobre o que de fato aconteceu. O Joel, que tinha ido atrás dela, afinal a Ellie saiu sozinha no meio da madrugada, conta toda a verdade pra Ellie, que na hora desaba e diz que vai voltar pra Jackson com ele, mas vai cortar os seus laços com o Joel pelo que tinha acontecido. Mas pro final, após um longo tempo dessa cena, vimos a última conversa dos dois, com o Joel dizendo que faria tudo de novo se fosse preciso, e Ellie dizendo que está disposta a tentar perdoar ele, mesmo sabendo que vai ser difícil. E essa conversa aconteceu um dia antes do que eu vou contar agora, o que deixou tudo ainda mais tenso e ainda mais impactante. Mas outra coisa impactante é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber o que vai acontecer no futuro de The Last of Us, deixa um like aqui embaixo, porque assim, você impacta diretamente no sucesso aqui desse vídeo. De coração, muito obrigado. Morte do Joel. Logo no começo da história, tem que ser assim também na série para causar o grande impacto, conhecemos a Abby. Tanto no meu vídeo de review quanto no vídeo de detalhes sobre o 9º episódio, eu comentei que a série dá um desfoco bem grande ali no médico morto no chão. E bom, a sua filha, a Abby, vai querer vingar a morte do seu pai. A gente também joga com a Abby no começo, vimos que ela tá procurando alguém, até que, quando ela é encurralada por alguns infectados, ela é salva por Joel e Tommy, que como estava com uma grande nevasca, ela acaba os levando até onde ela e seus amigos estavam abrigados, ali em uma casa próxima a Jackson. E lá é revelado que eles estavam procurando o Joel, e após nocautear o Tommy, a Abby, usando um taco de golfe, começa a espancar o Joel, o espancando por várias horas. Até que, quando a Ellie começa a procurá-lo e chega nessa casa, ela parte pra cima do pessoal para tentar defender o Joel, e a Abby resolve finalizá-lo, dando uma tacada de golfe final com força na cabeça do Joel, o matando enquanto a Ellie vê tudo. Ellie em busca de vingança. Ver tudo isso, ver o Joel morrendo na sua frente, deixou a Ellie muito traumatizada, ainda mais pelo fato dos dois ainda estarem brigados quando tudo isso aconteceu. E ver tudo isso deixou a Ellie traumatizada. Sim, traumatizada, essa é a verdade. Em vários momentos, ela tem pesadelos, visões com isso, relembra tudo isso, o que vai, aos poucos, alimentando ainda mais a sua raiva e o seu ódio. A primeira parte do segundo jogo, e a maior inclusive, é basicamente a Ellie indo atrás de vingança, porque embora ela não tenha falado, admitido de fato, fica claro que ela ama o Joel e sai em busca para vingar a morte dele. Ela conseguiu memorizar o rosto de cada uma daquelas pessoas envolvidas com a sua morte e sai vingando uma a uma até chegar na Abby. E o mais interessante é que a gente, como jogador, também tem essa mesma sensação, também quer vingança. A gente também quer vingar a morte do Joel, também fica cheio de ódio jogando. E eu espero que a série consiga passar essa mesma sensação, porque quando mais pra frente tem a virada com a Abby, nossa sensação e nosso sentimento acaba mudando, o que deixa a experiência como um todo ainda melhor. A Ellie começa a caçar a Abby por Seattle, onde fica a WLF, o grupo que Abby e seus amigos faziam parte. Primeiramente, ela vai com a Dina, as duas passam um bom tempo juntos, ficam um tempo ali com Jesse, até que uma hora fica sozinha e vai cumprir o seu objetivo. Fim dos vagalumes! Como a Marlene mesmo fala no final do episódio 9 e também no final do jogo, ela perdeu quase todos os vagalumes tentando chegar ali em Salt Lake City. E como o Joel matou o restante todo ali no hospital, menos aqui na série 2 enfermeiras, que no jogo inclusive a gente pode matá-las, os vagalumes foram praticamente extintos, sendo um deles inclusive o pai da Abby. E na ausência deles aqui nessa história, ali na cidade de Seattle, tem dois novos grupos, os Lobos da WLF, que são uma facção que tem armamento pesado e muita gente, como eu mencionei anteriormente, Abby e seus amigos fazendo parte desse grupo, que tentam assumir o controle da cidade de Seattle.
E eles ficam brigando direto com os Cicatrizes, também chamados de Serafitas. Eles são um grupo que voltaram para os costumes anteriores, digamos assim. Não usam arma, tecnologia, moram em tendas, mas em compensação são ótimos em arco e flecha, na furtividade. Os dois grupos entram em conflito algumas vezes durante o segundo jogo, mas eu vou comentar mais sobre eles na semana que vem, no vídeo sobre a parte da Abby, já que é nessa parte que os dois grupos têm mais destaque. Novo infectado! A gente enfrenta esses dois grupos também com a Ellie, mas também com a Ellie a gente conhece pela primeira vez o novo tipo de infectado exclusivamente aqui do segundo jogo, que são os trôpegos. Os trôpegos são basicamente baiacus que se desenvolveram em locais mais úmidos, com fungo se desenvolvendo mais para um lado do seu corpo. Os trôpegos são até de boas para matar, eu confesso que estou rejogando agora para fazer aqui esses vídeos e não morri nenhuma vez. Porém, em compensação, quando eles morrem, eles explodem esporos tóxicos no ambiente, que mesmo você jogando com a Ellie, que é imune, se você ficar perto deles, bom, você também vai morrer. Falando nisso, logo após a gente encontrar os trôpegos pela primeira vez, se eu não me engano, ali no metrô, a máscara da Ellie acaba quebrando em um local cheio de esporos. A Dina surta oferecendo a sua máscara para tentar salvar a Ellie, o que mostra o como ela gosta da Ellie, mas a Ellie, claro, recusa e revela que é imune. Logo, ela pode respirar os esporos sem nenhum problema, como vimos, por exemplo, em alguns momentos no primeiro jogo. Tirando Joe, Tommy, Maria e, claro, os vagalumes, ninguém mais sabia da imunidade da Ellie. Ela, inclusive, fez uma nova tatuagem no seu braço para esconder a mordida e tudo mais. Nem a Dina sabia, que, claro, acaba descobrindo nessa cena. E essa cena é uma cena extremamente importante que também não pode faltar. Após isso, as duas vão ao cinema abandonado e tal, e lá é revelado que a Dina está grávida do Jesse, e ao saber disso, a Ellie deixa a Dina lá sozinha, descansando, enquanto ela vai caçar a Abby, fica como eu mencionei anteriormente, um tempinho ali com o Jesse, mas depois segue a história sozinha. Ellie virou um monstro! Praticamente, mais da metade do segundo jogo, como mencionei anteriormente, é a Ellie indo atrás de vingança pela morte do Joe, caçando um a um que teve relação com isso. E no meio disso tudo, a Ellie, sim, podemos dizer, virou um monstro. Ela ficou impiedosa, matou às vezes sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de emoção, ainda muito abalada pela morte do Joe. Ela mata todos os amigos da Abby, realmente todo mundo que teve a ver com a morte do Joe. Acabou morrendo nas mãos dela, até inclusive uma mulher que estava grávida e um doguinho. Nesse caso do aquário, ela até se sente mal ao ver que aquela mulher que ela matou estava grávida, que ela meio que foi forçada a fazer isso. Mas eu quero destacar uma cena com a Nora no hospital, uma das mais tensas do segundo jogo, inclusive. Aquele local está cheio de esporos, porque lá no hospital de Seattle foi o epicentro da pandemia do Cordyceps nos Estados Unidos. Lá inclusive que está o Rei dos Ratos, que aparece na parte da Abby, mas a Nora, ao ficar surpresa ao ver que a Ellie respira esporos e ao reconhecê-la, se recusa a entregar onde a Abby está escondida. Afinal, a Ellie iria matar ela de qualquer jeito. Com isso, a Ellie a espanca, a matando lentamente usando um cano, sem demonstrar nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de remorso, lembrando muito o Joe no 8º episódio e também no jogo, na parte dos canibais, só que logo depois ela volta para o cinema, e antes de entrar de fato, ela cai na real sobre o que de fato aconteceu, e pede a ajuda da Dina para tentar se recuperar. Essas duas cenas sim são super importantes, porque a Ellie de fato virou um monstro em busca da sua vingança. Ela fez de tudo mesmo para conseguir vingar a morte do Joe. Só que sempre que ela tá com a Dina, ela volta a ser uma pessoa normal, volta a ter sentimentos, volta a ficar um pouco mais calma, assim como o Joe também ficava desse mesmo estilo sempre que estava com a Ellie. Isso é uma coisa fundamental aqui na história que também não pode faltar na segunda temporada. A vingança da Abby. O local onde a Abby supostamente estaria era em um aquário abandonado, e chegando lá, a Ellie mata um cara que a Abby estava tendo um leve caso, como eu mencionei anteriormente, mata uma mulher que estava grávida e também mata um doguinho, com Tommy e Jesse que tinham ido atrás dela, chegando logo depois.
A Ellie não tinha encontrado a Abby ainda, estava quase desistindo, só que a Abby, ao ver e saber o que a Ellie fez, descobre onde a Ellie está escondida e chega no cinema cheia de ódio. Ela chega primeiramente encurralando o Tommy e apontando uma arma na cabeça dele, e quando Jesse e Ellie aparecem, a Abby dá um tiro no rosto do Jesse, o matando na hora. Com isso, a Abby força a Ellie a largar a sua arma, dizendo que ela deixou a Ellie viva, mas a Ellie matou todos os seus amigos, com logo depois a Abby cheia de ódio apontando a arma para a Ellie, quando BUM, a tela fica preta. E o que vai acontecer a seguir, você vai descobrir tudo segunda-feira que vem, aqui no canal Good Nerd. Segunda-feira que vem eu vou comentar sobre a parte da Abby, que quando você joga, para e pensa, a Abby na verdade sofreu muito mais do que a Ellie, porque a Abby, literalmente perdeu todo mundo que ela tinha. E para você não perder esse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E claro, se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um like e um joinha que de coração me ajuda demais. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!